Ô, Lisanes, você sendo do Recife, Pernambuco, e você deve ter uns mais de 69, menos do que 74 anos, né? Então, assim, você viveu a sua adolescência e juventude numa região onde a polarização política era muito grande, né? Arraiz, ligas camponesas, assim, o ambiente político, social, como é que isso refletia na igreja? Ou você estava antenado nessas questões naquela época de 65, 60, É, 70? eu com certeza, na igreja mesmo, Angela, a igreja, era uma igreja muito ortodoxa, muito. Naquela época não se usava muito essa expressão, uma igreja reformada, como se diz hoje. Uma igreja muito ortodoxa, muito cheia de regras, muito, muito do exterior também. E naquela época era assim que a gente vivia. Bem fechada, né? Bem fechada. Agora, o meu irmão, que o Júlio mencionou, ele tinha alguns amigos que trabalhavam, meu irmão trabalhou um tempo para o governo, que eram antenados com isso. Além disso, por exemplo, a gente era muito próximo esqueci daquele que do Recife famoso, uma linha mais nada contra a esquerda ou direita aqui. Via muito na minha casa, vou lembrar o nome dele daqui a pouco. Então eu vi essas conversas do meu irmão com esse rapaz que vou tentar relembrar o nome. É um nome que todos nós conhecemos, presbiteriano de origem, depois foi para a igreja anglicana. O Robson Cavalcante. Robson Cavalcante. Então, Robson frequentava muito a nossa casa, eu vi as conversas dele, que com meus 13, 14 anos eu não entendia muito, mas eu ouvia falar, a gente olhava muito para o Miguel Arraes, né? Eu não entendia muito que era comunista, dizer que ele era comunista, mas eu via que algumas coisas que eles falavam, eu falava, não estou entendendo nada que eles estão falando, mas era de uma linha de poder no tempo da Revolução, na época da Revolução, né? O que fazer para a igreja não ser dominada pelos militares. Minha casa também, ela era um porto para muitos conheci todos os nomes famosos da igreja presbiteriana daquela época, Reverendo Boanerges, Coronel Guimarães, gente que circulava no poder eclesiástico, no poder que tem acesso aos militares também. Então, meu pai sempre tem uma relação com esse pessoal lá em minha casa. Então, eu era criança, ficava ouvindo as conversas por trás da porta, né? Então, eu via falando qual a ligação, a questão do Mackenzie naquela época, quando o Mackenzie era um pouco de fora da igreja, a igreja tentou reconquistar o Mackenzie. Mas, olhando a pergunta do Júlio e o Sul na questão dos camponeses, eu via muito essas conversas da injustiça, que a igreja não era preocupada com isso. Então, eu não captava os detalhes, mas eu percebia que quando o Robson ia em casa, era um tipo de conversa por causa do meu irmão. Quando os pastores principais da igreja presbiteriana iam lá em casa, era outro tipo de conversa, ia ter uma conversa contra, aliás, uma conversa a favor da Revolução. Contra a igreja. Não, a favor dos militares lá. Exatamente, dos militares, melhor dizendo, uma linguagem melhor. Então, isso fez parte da minha adolescência, mas ainda bem distante, porque eu não tinha cabeça, não me interessava por isso. Mas eu via, olhando para trás, eu via na minha igreja uma distância, mas ao mesmo tempo, naquela época, era muito forte a ABU no Recife. Por isso a ligação com o Robson, né? O Robson foi muito ligado no tempo dele de faculdade. Então, aí, a conversa um pouco eu via as conversas sobre o evangelismo na universidade, os grupos de evangelismo, mas eu via também aquela conversa, o que a gente vai fazer para mudar a história? Isso era interessante. Tanto quando começou a ABU secundarista, né, que era o pessoal que estava no colegial e no ginásio, eu participei muitas vezes. Só que a conversa era um pouco mais só de discipulado, de Bíblia, não era tanta uma conversa política, não. Então, era o tempo também dos vencedores por Cristo. Exatamente. E tudo, né? Então, é um tempo de muita efervescência, mas eu lembro, assim, através da sua fala, que você, então, de alguma maneira, como matriz de sua identidade teológica ou filosófica, assim, você viveu entre certas posições extremas e escutava conversa de um jeito, do outro. Isso é muito interessante. Né? Era interessante ouvir as conversas por trás da porta, era curioso. Sim.